ouça a leitura da denúncia com atenção, posteriormente passaremos a interrogá-lo, tá? O Ministério Público, por ser o primeiro promotor de justiça do Tribunal do Júri da Capital, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, artigo 100, parágrafo 1º do Código Penal e artigos 24, 41 e 257, inciso 1 do Código de Processo Penal, vem denunciar ao juízo de Vossa Excelência Raimundo Souza da Conceição, brasileiro, guarda do município de Belém, filho de Raimundo Pinheiro da Conceição e Osmarina Souza da Conceição, portador da carteira de identidade número 15058 SSPPA, residente domiciliado nesta cidade, na passagem Cabo Leão, número 22, bairro da Condor, por infringência ao artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, o que faz pelos fatos e fundamentos seguintes. No início da noite de 11 de março do corrente ano 2017, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o denunciado matou a tiro de revólver seu sobrinho Antônio Carlos Belém da Conceição. Fato ocorrido no interior da residência deste, localizada na passagem Cabo Leão, no bairro da Condor, conforme prova indireta, consistente em depoimentos, a ser ratificada com a futura juntada do laudo da perícia de exame de corpo de delito, na espécie necrópsia médico-legal. O denunciado reside na mesma vila em que morava a vítima e, há uma semana da data do fato, havia feito disparo de arma de fogo na porta da casa da mesma. No dia de ocorrência do fato, a vítima estava dormindo no quarto localizado na parte superior e, enquanto sua mãe saiu para atender a uma cliente no portão de entrada da vila, o denunciado entrou na casa e matou com um tiro na cabeça, não a dando qualquer possibilidade de defesa. Em seguida, escondeu o revólver embaixo do banco traseiro do carro. Pelo exposto, é oferecida a presente denúncia, requerendo ao Ministério Público seu recebimento e a citação do denunciado para responder aos termos da acusação em 10 dias, sob as penas da lei, bem como para acompanhar, querendo, a ação penal em todos os seus termos, devendo ao final ser pronunciado, julgado e condenado pelo egrégio Tribunal do Júri nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal. Requer ainda a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento e serem ouvidas. Belém, 18 de abril de 2017. José Rui de Almeida Barbosa, primeiro promotor do Tribunal do Júri da Capital. Rol de testemunhas. Muito bem. O Raimundo Souza da Conceição, esta denúncia que o Ministério Público fez contra a pessoa do senhor, ela é verdadeira? O senhor confessa ser o autor deste fato delituoso que tem como vítima a Antônio Carlos Belém Conceição? O senhor nega a autoria? É autor e praticou em legítima defesa? Ou o que o senhor tem a dizer? Eu sou autor em legítima defesa. Certo. O senhor é casado, é solteiro, tem companheira, tem filhos? Sou solteiro. O senhor tem filho? Solteiro. Tem companheira? Não. Só fale próximo ao microfone. Não tenho companheira. Tem filhos? Tem filho. Quantos filhos? Olha, agora, peraí. Quantos filhos o senhor tem? Dois. Qual a idade dos filhos? Mais ou menos, maiores de 18 anos? Tem um de 22, uma de 22 e um de... Maior de 18, né? Maior de 18 anos, os dois. Acho que ainda não é maior de 18, não. Certo. Tá no Rio, tá no São Rio. dois filhos, né? Muito bem. O senhor, quando estava em liberdade, estava exercendo qual era a profissão? A profissão que o senhor exercia? Guarda municipal. Quantos anos o senhor estava como guarda municipal? O senhor já é guarda municipal há quantos anos? Mais de 5 anos? Mais de 10 anos? Desde 92. Desde 92. Desde 92. Antes o senhor exercia que profissão? Eu trabalhava na Marinha, eu era cabo da Marinha. Certo. O senhor já foi preso alguma vez? Preso na Marinha. Só com transgressão disciplinar, né? Militar, né? Muito bem. Não, crime comum nunca foi preso? Não. Certo. O senhor já foi processado alguma vez? Ou é a primeira vez que é processado? Não,
Eu tive um problema na Marinha aí, na Marinha não, na Guarda Municipal, numa festa aí, um negócio de agressão. E que me acusaram que eu agredi o camarada lá, que isso não foi. O senhor sabe se transformou em processo? Teve processo, de fato? Teve processo. Certo. Muito bem. Qual o grau de instrução do senhor? O senhor estudou até que série? Até o segundo grau Tem completo. o segundo grau completo. Muito bem. Acerca deste fato aqui, senhor Raimundo, consta como vítima o Antônio Carlos Belém da Conceição e da Contos Alves, que me parece que ele era sobrinho do senhor, é isso? Sim, era meu Sobrinho, né? O fato da contra-denúncia que ocorreu no dia 11 de março deste ano. 11 de março agora, de positivo. né? Que horas mais ou menos ocorreu esse fato? O senhor recorda? O horário que ocorreu? Pelas 3 horas da tarde, se não me engano. Por volta de mais ou menos que horas? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Né? Muito bem. E o endereço que ocorreu? O senhor recorda onde ocorreu? A rua, a vila, a passagem? Sim, correu na rua Cabo Leão, número 22. Certo. Bairro da Condo. Bairro da Condo, né? O senhor sabe quais as pessoas que presenciaram esse fato? Não tinha nenhuma pessoa presenciando. Muito bem. O senhor chegou a disparar contra a vítima quantas vezes, o senhor recorda? Uma vez. Uma vez. Muito bem. Como chegou a esse momento, o senhor disparar contra ele? Por que o senhor disparou contra ele? O que aconteceu antes? É porque isso aí foi um disparo que eu não dei. Aconteceu. Fale próximo ao microfone. Aconteceu. Depois de ter conversado com ele, eu ia descer a escada. Isso que eu desço a escada, eu estava com o revólver na mão, né? Aí eu fui botar. Não tem. Só segura o microfone para ele. Você pode gesticular à vontade. Só assim. Eu peguei o revólver? Eu peguei o revólver e dei o tiro a esmo. Certo. Só que acabou pegando nele. Esse foi o problema. Certo. Os senhores era dentro de um imóvel, dentro da casa? Ou era do lado de fora? Eu estava na subida da escada. Fale próximo. Eu estava na subida da escada e ele estava numa rede, se eu não me engano. Numa rede. O senhor atirou de baixo para cima ou de cima para baixo? De baixo para cima. Certo. Os senhores tinham animosidade, tinham rixa, o senhor e o sobrinho? Tinham um problema, o senhor e ele? Não tínhamos nenhum problema. O senhor disse que... Aliás, até tínhamos sim. Tínhamos um problema de negócio de cigarro. Como negócio de cigarro? É que ele pedia muito cigarro e eu escroteava com ele, falava, né? Certo. Mas cigarro comum, normal? O que ele me pedia era normal, mas ele era viciado, né? Ele usava entorpecentes? Acho que é maconha. O senhor disse que baleou o sobrinho em legítima defesa. O que foi que ele fez quando o senhor espancou o senhor, agrediu o senhor? Não, ele falou que não ia ficar assim. Aí eu disse, por que não ia? O que é que tu vai fazer? Ele disse, não, esquenta não. Foi só isso. Pois é, mas os senhores brigaram, teve uma discussão. Não houve totalmente uma discussão, houve um desentendimento somente. Sim, em decorrência de quê? Por que o desentendimento? Por que se desentenderam? Por que discutiram? Por que brigaram antes do senhor, no caso, disparar contra ele? Mas acontece que esse disparo não foi no meu querer, ele aconteceu simplesmente. Certo. Esse foi o problema. Ocorreu antes, no dia que o senhor baleou ele, ocorreu dias atrás, semanas atrás, dele ter tentado contra a vida do senhor? Ocorreu esse fato, alguma coisa relacionada a isso? Não. Não ocorreu esse fato dele ter tentado contra a minha vida. Ele nunca tivera agredido o senhor antes? Não agrediu, mas ele passava lá ameaçando. Ele morava próximo? Não, era uma vila. Certo. Onde te toma um terreno, sim, feito uma casa, sim, fazendo já barraquinho. Barraquinho com 4 metros para casa. Para os parentes? Uhum. Então logo fica um corredor, certo? Sim. O corredor, ele morava lá atrás e eu morava quase no meio, mais ou menos.
Certo. Uma vila de parentes, Sim, só da aí família. tornou-se uma vila quase praticamente, não tornou nada uma casa, tornou-se uma vila. Certo. Então, à noite, quando ele passava, ele forçava a porta, falava alguma coisa lá embaixo, entendeu? Era mais ou menos esse tipo de O senhor disse que foi dar contos altos que o fato ocorreu por volta mais ou menos 18 horas, 6 da tarde. O senhor falou que foi mais ou menos 15 horas, é isso? 15 horas, parece. 15 horas foi, uns 15 horas. Muito bem. O senhor disse que baleou ele apenas uma... Foi o único tiro que acertou Foi, a vítima. eu dei um disparo para lá, mas aí acabou pegando nele. Encontra-se arrolado na denúncia Luiz Paulo Benjamin Leal. O senhor sabe quem é? Luiz Paulo? Não, Não recorda, né? não recordo. Maria Luísa Belém Conceição. É a minha cunhada que... É a minha cunhada, ela. Certo. O juiz está satisfeito, o acusado está à disposição das partes. Pela ordem ao Ministério Público, doutor Rui Barbosa tem a palavra. O senhor está a dizer que morava na mesma vila? O senhor morava na mesma vila que ele? Sim. Quantas casas antes da dele? Uma. E o senhor foi fazer o que na casa dele? Eu fui lá falar com ele sobre ele. Sobre o quê? O que é que fui falar? Sobre o que o senhor foi falar? Eu não estou me lembrando sobre o que aqui agora. E o senhor foi armado falar com ele? Foi. Por que razão foi armado? Alguma razão que ele poderia me atacar lá e eu não ter nada. De que na realidade ele ia prometendo coisas, né? O que ele prometia? O que eu ouvi dizer, alguém dizer que... Foi mesmo. O que era que ele prometia para o senhor? Ouviu dizer... Eu me esqueci agora. Ouviu dizer que ele prometia o quê? Eu me esqueci agora que ele... A maneira de que ele colocava as coisas, né? Eu chegou a fazer alguma ocorrência dessas ameaças ou do que ele dizia? Sim, eu fiz o BO na delegacia Em que delegacia? seccional da cremação. Eu fiz alguns BO lá. E o que me disseram é que quem ia resolver era o tribunal, né? Ele morava só? Não, morava com a mãe dele. Mas nesse momento ele estava só lá na casa? Senhor? Nesse momento ele estava só? Tava. Ele estava em que parte da casa? Lá não é uma casa, lá é um espaço desse quadrado somente. Sim. De 4x4, se eu não me engano. Mais ou menos. Lá chegando, o que era que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Ele Sim. estava deitado. Deitado? É. Atiraste nele quando ele estava deitado? Foi. Mas chegando lá, houve algum tipo de discussão ou já chegou fazendo disparo contra ele? Tem que me lembrar porque fui lá, né? Espera aí.
eu acho que... Quantos tiros foram dados? Só um. É que aparece um na cabeça dele e outro na parede. Perícia no local está a identificar projétil aqui na parede e o outro que atingiu ele letalmente na cabeça. Não se recorda de ter feito mais de um tiro? Não, eu fiz um tiro, só um. Não. Deixa eu ver aqui um detalhe. Esta arma era de serviço ou era particular sua? Era particular. Fale próximo microfone. Era particular? Era particular. O senhor tinha porte dela? Não, senhor. Que fim o senhor deu dessa arma? Entregou a polícia, jogou fora, fez o que dela? Essa arma, ela sumiu de lá de casa. Ela sumiu. Mas após o fato, você voltou para sua casa, você ficou lá? Não, aliás, ela sumiu lá do... Eu não sei se ela sumiu lá do... Excelência, eu estou satisfeito. O acusado está à disposição da defesa. Doutor Alex Andrei tem a palavra. Souza, só uma pergunta, algumas perguntas. Esse teu sobrinho, ele tinha problemas de uso de entorpecente, também era dado à prática de assaltos? Não, era mais problema de uso de entorpecente ultimamente. Assalto foi logo no início, quando ele era de menor. Agora, ultimamente, eu não tinha nem... eu não me lembro de ter... Procura tentar lembrar, tá? A arma lá que consta, eu vou procurar aqui nos autos, ela foi apreendida, a arma, no caso que você usou nessa situação. Lembra que essa arma foi apreendida e que tu entregaste essa arma para a guarnição da Polícia Militar? Não. Não lembra? Não lembro. Tu lembras de que esse teu sobrinho ele já havia sido detido por guarnições da Guarda Municipal por estar tentando te agredir lá na tua casa, inclusive às vezes ele invadia a tua casa para cometer pequenos furtos, lembras disso? Lembro. Inclusive eu é que pedi auxílio, né, à viatura, um auxílio para mim, pedi encaminhar ele a seccional da cremação, né? Tu lembras de que esse sobrinho ele vinha te ameaçando de morte? De morte, não. Não lembras disso? Não, de morte, não. Não, né? Tu
Tu chegaste a falar que ele dizia que iria fazer alguma coisa contigo. O que que era isso que ele iria fazer contigo? Consegue te recordar dessa parte? Não consigo, não consigo. Não consegue te recordar, né? Mas também eu não me lembro de ter me ofendido, né, assim, dessa maneira de morte. Uhum. De morte, não. Mas te deve invadido tua casa, cometido Invadiu. furtos, tá? Cometeu furtos. Ele chegou a ameaçar algum familiar teu, tu recordas disso? Ameaçar só se foi meu filho, né? Lembra de alguma ameaça ao teu filho? Não lembro. Em palavras eu não lembro. Tu fizeste uma cirurgia recentemente, não foi isso? Uma não, 2 cirurgias. Foram cirurgias de que tu fizeste? Foi cirurgia de... Eu não me lembro o nome do que é... Disseram que tinha um tumor. Aí fizeram essa cirurgia, mas eu não me lembro o nome. Depois dessa cirurgia, tu ficaste com alguns lapsos de memória? Não, que eu saiba não. Mas tu não consegue te lembrar de tudo. Não, eu consigo me lembrar do que eu consigo. Quando eu não consigo, eu fico bloqueado. Certo. Tá. Tu estás preso junto lá ao Coronel Anastácio Neves, o presídio lá, tá? Tu tá tendo dificuldades lá por conta dessa cirurgia? Pois é, eu tô tendo essa dificuldade, sim. Quais são as dificuldades que tu tá tendo lá? A dificuldade até de tomar banho, né, para ir para o banheiro, voltar. Dificuldade de... O teu sobrinho tinha quantos anos? Lembras disso? Qual a idade dele? Eu não sei. Eu não sei, eu não estou me lembrando. Não, né? Desde quando ele era dado à prática de pequenos furtos e ao uso de entorpecente? Desde que idade? Lembras disso? Não, também não lembro da idade. Lembra se o teu sobrinho foi alguma vez preso por prática de assaltos? Também não. Eu não morava aqui em Belém. Eu cheguei há poucos tempos aí. Certo. Excelência, satisfeito. Então, concluído a exibição da mídia que contém o interrogatório do acusado aqui presente, senhor Raimundo Conceição, o senhor confirma este interrogatório que o senhor prestou em juízo, deseja acrescentar alguma coisa, retificar, ou o senhor ratifica? Confirma. Eu confirmo realmente, mas eu esqueci de frisar ali quando eu atirei, eu não tinha a intenção de acertar nele, entendeu? Eu não tinha a intenção de matar ele. Eu dei só mais um tiro, né, para lá. Mas, por incrível que pareça, acertou nele. E eu não sabia, eu tinha descido, o que a mãe dele falou aqui não é verdade, porque ela nunca me encontrou lá, ela nunca me viu lá. O que eu fiz foi ficar lá na frente, que o meu irmão até pegou o telefone e ligou para o policial me pegar lá, eu não fugi. Eu aguardei lá, eu sabia que alguém ia ligar para... Ok, está esclarecido. A época do interrogatório eu não recordo, o senhor isso é um cisto, é antigo, parecido recente? Fale no microfone. Isso aqui... Na época do fato... Eu já tinha isso aqui, mas só que... Era menor ou algo parecido? Senhor? Era menor ou algo parecido, ou anormal?
Na época do fato, já tinha? Já. Já tinha. Era menor, Com essa extensão também ou era menor? era menor. Ah, tá. Ok. Então, acerca do fato, eu queria acrescentar essa questão dos disparos, né? É isso? O senhor já esclareceu. Eu estou satisfeito, o acusado fica então à disposição das partes, pela ordem ao Ministério Público. Doutor Rui Barbosa, Vossa Excelência, tem a palavra. Obrigado, Excelência. Portanto, senhor Raimundo, a única coisa que o senhor acrescenta ao seu depoimento é esse detalhe. O senhor está dizendo que, quando atirou, não tinha intenção de matar seu sobrinho. Positivo. Tá. O senhor foi até a casa dele com que objetivo? É porque ele passava me ameaçando, entendeu? Ele passava me ameaçando, passou lá me ameaçando, eu fui lá. Falei um bocado de coisa pra ele, falei que eu não tinha culpa dele estar desse jeito. Falei que eu até me esqueci agora. Então eu falei um bocado de coisa pra ele. Depois disso, eu peguei e já ia descer. Sim. E quando eu ia descer, eu pensei em dar um tiro pra lá, pra assustar ele, ele parar com esse negócio, entendeu? Mas não foi a minha vontade de matá-lo, né? Eu peguei assim e dei aqui assim, ó. O senhor tinha visão de onde ele estava? Não tinha. Eu tinha visão. Eu tinha visão. Mas na hora que eu disparei para aqui assim. O assoalho era aqui, né? E a escada era aqui. O senhor estava na escada? Estava na escada. Então quando eu não atirei mirando nem nada. Eu só dei um tiro a esmo, mas infelizmente pegou. Essa é a verdade, né? Nesse momento ele estava deitado? Não, ele estava sentado, ele estava dessa maneira aqui, assim. Estava sentado na cama. Na cama? Na cama. Na cama. Era um beliche, não era nem cama, era um beliche. Era um beliche, não era na cama, era beliche. Quando foi que ele te ameaçou? Porque anteriormente disseste que não havia nenhum tipo de ameaça. Aquele depoimento lá que você acaba de confirmar, o senhor não se reporta a ameaça. E agora o senhor está dizendo que ele lhe ameaçou. Quando foi que ele lhe ameaçou? Olha, quando ele passou a me ameaçar foi quando eu apresentei ele lá na seccional. Certo. Quando foi que o senhor apresentou ele à seccional? Lembra? Eu não me lembro a data, mas quando eu apresentei ele na seccional, ele saiu, não ligaram para nada. Quando foi umas 4 ou 5 horas, ele chegou lá na casa dele. Aí, a partir desse momento que eu entreguei ele, que eu pedi apoio para a Guarda Municipal e levei ele lá, porque anteriormente, quando eu ia lá fazer meu boletim de ocorrência, o investigador chegava para mim: ei, rapaz, tu é polícia, cara, traz ele aqui pra gente. Eu digo: pô, mas por que vocês não pegam lá ele, né? Eu não estou aqui pedindo socorro aqui para vocês toda vez que acontece. Porque quando a gente vai a uma delegacia homosseccional, a gente vai pedir socorro lá. E toda vez eu pedir socorro, não está na minha defesa aqui, as ocorrências que eu fazia lá, né, o meu pedido de socorro, eu acho que não está no processo aqui, eu não sei por que não está. Não, o que eu quero saber é quando foi a data ou mês em que ele foi conduzido à seccional.
Você não se recorda? Eu não me recordo. Isso eu Tá, não me... após este fato, após esta condução dele à seccional, até a data do fato, que ocorre em 11 de março de 2017, ele te fez algum tipo de ameaça? Sim, foi aí que ele passou a ameaçar. Desde quando eu não sabia. Eu E não por sabia. que quando foste ouvido na polícia não relataste isso? Por que quando foste ouvido em juízo não relataste isso? Somente hoje. Entendeu o que eu lhe perguntei? Eu não estou entendendo. Quando tu foste preso, tu não reportaste esta ameaça. Não, eu não. Quando foste ouvido em juízo, cujo depoimento acabou de passar aqui, tu não reportaste isso. Não, O juiz te perguntou 2 vezes e tu não reportaste ameaça nenhuma. Por que razão? Somente agora, hoje aqui, perante o Conselho de Sentença, estás a reportar. Não sei, talvez porque eu não me lembrei desse fato, né? Mas essa é a verdade. Né? A partir do momento que eu entreguei ele lá, anteriormente, ele não fazia ameaça, não. E eu nem sabia, às vezes, que era ele. Certo. Foi um amigo dele que falou para mim: olha, rapaz, que tá te roubando lá na tua casa é teu sobrinho. Um dos amigos dele lá, da onda dele lá. E eu passei a prestar atenção nele, entendeu? E realmente era verdade. Mas o que eu queria deixar claro aqui é que as ameaças dele começou quando eu pedi ajuda para a Guarda Municipal viesse pegar ele, né? Dessas ameaças, fizeste boletim de ocorrência? Foi aberta investigação sobre isso? Dessas ameaças, eu não fiz ocorrência. O que eu fiz foi levar ele lá. E aí passou a ameaçar. Pois é, quero saber se dessas ameaças tu fizeste, foste à delegacia pedir socorro, como disseste agora aqui? Eu não me lembro de ter citado lá para o delegado das ameaças, mas com certeza eu devo ter, numa das das ocorrências que eu fui fazer lá, eu devia ter citado alguma coisa disso aí. Tu foste preso e colocado em liberdade. Após que estás em liberdade, te envolveste em alguma outra situação? Envolvendo polícia, justiça? Eu não entendi isso. Eu não entendi. Após ser posto em liberdade, foste preso, ficaste um tempo preso, depois revogada a tua prisão. Após tu saíres, foste envolvido com justiça, com polícia? Agora Sim. Não. Em Marituba? Em Marituba? Sim. Em Marituba eu tenho uma acusação lá, que o pessoal está me acusando de assassinato lá. Inclusive, essas pessoas, elas invadiram minha casa lá. Minha casa está invadida lá. Mas estás morando em Marituba agora? Senhor? Estás morando em Marituba agora? Não. Eu morei lá em 2000. Eu morei lá, eu acho que até 2010, se eu não me engano. Eu morei 3 anos lá. Tá certo. Ok, excelência, satisfeito. Obrigado, doutor Rui. O acusado está à disposição da defesa. Doutor Paulo Sérgio tem a palavra. Obrigado, excelência. Seu Raimundo, especificamente nesse dia... Aqui, seu Raimundo. Especificamente nesse dia dos fatos, o senhor se reportou ao seu sobrinho com que intenção? Você foi lá na casa da sua cunhada com qual intenção? No dia do disparo? É porque ele passou lá na frente, ameaçando eu e meu filho, porque
Na realidade, como falaram aqui, eu tava tomando uma cerveja realmente lá, mas eu não tava mexendo, nunca mexi com ninguém, tá entendendo? Então acho que todo cidadão tem o direito de tomar uma cerveja, tá entendendo? E ele passou lá ameaçando. Só que essas ameaças já tinham vindo de outros tempos. Por quê? O que foi que levou eu comprar uma arma? É porque uma vez eu vim do trabalho, do meu serviço, e a gente entrega a arma lá, né? A gente trabalha com a arma e entrega a arma lá. E quando eu vinha do meu serviço, que eu ia entrar na minha rua, de repente me deu um medo. Aí eu digo, mas por que isso agora? Será que ele está lá realmente esperando? E aquele medo eu fiquei, entendeu? E eu fui andando todo, né? Eu fardado. Estava sentindo medo do seu sobrinho? Eu tive medo nesse dia. Me deu um medo, sabe? Tá. E aí o que eu fiz? Aí eu disse assim, rapaz, isso vai acontecer. E outra coisa, eu não tinha medo de morrer por ele. Eu tinha medo de que ele matasse o meu filho. Tá entendendo? É bom porque às vezes a gente não se lembra de coisa, por isso que, né, fica assim. Mas agora o senhor me lembrou realmente. Você mencionou agora há pouco que no momento em que você subiu as escadas, você encontrou com ele sentado na cama, certo? Não, eu não encontrei. Quando eu subi Me fale mais disso. Quando eu subi na escada, eu fiquei aqui. Eu não subi pro assoalho, eu fiquei aqui no final da escada, entendeu? Ele estava mais ou menos numa posição aqui, que o beliche dele estava aqui, né? Ele estava deitado, realmente, quando eu cheguei lá, eu vou contar isso agora. Ele estava deitado, e eu sabia que ele estava acordado, porque ele tinha descido para ver meu filho sair de lá, porque meu filho tinha vindo para a casa da mãe dele. Toda vez que o meu filho saía para ir para a casa da mãe dele, ele fazia questão de descer, passar por mim, ir lá na rua, ficar olhando até meu filho chegar na avenida. Depois ele voltava de novo. Então, momentos antes do senhor ter encontrado ele dentro da casa, você visualizou ele lá fora. Ele não estava dormindo. Isso. Aí foi quando ele voltou de lá, que ele passou, ele ameaçou. Aí eu fui atrás dele, quer dizer, eu fui atrás dele, né? E nesse dia, dias anteriormente, como falaram aqui que eu dei um tiro na porta, nesse dia também, ele passou ameaçando, e eu fui atrás dele, ele fechou a porta, e eu estava com muita raiva. Eu dei um tiro na porta. Estou entendendo. Vamos focar aqui no dia do disparo. O senhor chegou lá para conversar com ele. O que o senhor disse para ele? Eu falei muita coisa. Eu falei, rapaz, eu não tenho culpa de tu estar desse jeito. Tá entendendo? Eu falei, olha, e outra coisa, tu deixa a minha casa em paz, porque eu tô te devendo nada, cara. Aí eu falei pra ele que não sei se é amigo, porque eu acho que não é amigo, porque veio derrubar ele, né? Falou pra mim, olha, Dinho, meu nome lá é Dinho, olha, Dinho, quem tá roubando na tua casa é teu sobrinho, é o Toninho e tal. Derrubou mesmo ele, não sei por quê. Nesse momento, eu comecei a prestar atenção nele, né? E realmente era ele. Porque uma vez eu peguei ele, sabe? Se escondendo por ali, é um canto de casa lá, não sei como explicar, né? Então, com toda certeza, ele estava furtando objetos da sua casa. Aí foi daí, nesse momento, que eu comecei a fazer o quê? As ocorrências. Sim. Tá entendendo? Eu comecei a fazer as ocorrências. Entendeu? Então é isso. Tá, deixa eu lhe perguntar outra coisa. No momento que você esteve preso, eu vou lhe ajudar a recordar de março, que foi quando isso aconteceu, até outubro de 2017. O senhor passou por algum tipo de procedimento médico? O senhor teve atendimento médico em razão de algum problema de saúde? O senhor se recorda? Sim, eu acho que eu me recordo que eu saí dormindo lá do cárcere, né? Eu saí dormindo.
E eu fui, eu acho que aí parece que depois eu me acordei lá no Porto Dias. Eu acordei lá no Porto Dias, dormi quase 2 meses lá. O senhor ficou internado quase 2 meses? Foi quase 2 meses internado e dormindo. Em decorrência de quê, senhor Raimundo? Qual que era o seu problema de saúde? Eu não sei, porque a minha filha trouxe um medicamento, né, para me tomar. Eu comecei a tomar e de repente O senhor não lembra qual era o seu problema? não me lembro. O senhor consegue lembrar se o senhor esteve... É porque eu fiz essa operação aqui da cabeça, né? Sim, eu tenho sim. uma marca aqui. Inclusive, perdi até o olho, porque eu não enxergo mais desse lado. Esse olho aqui eu não enxergo mais nada. Em decorrência desse procedimento cirúrgico, o senhor perdeu a visão do olho? E perdi a visão do olho. Tá, e me diga uma coisa, o senhor consegue se recordar se o senhor teve internado antes ou depois dessa audiência aí que a gente acabou de ver? Essa audiência que nós acabamos de ver foi em novembro de 2017. Eu estou lhe perguntando se o senhor esteve internado antes disso. O senhor consegue se recordar? Não. Foi março de 17, né? Março de 17 foi a data dos fatos. Dos fatos. Foi a exato. data do disparo, certo? O senhor ficou preso até outubro de 2017. O senhor está se recordando? Eu só quero saber se antes dessa audiência o senhor já tinha passado por procedimento cirúrgico. O senhor não se recorda? Não estou me recordando. De fato, não estou me recordando se foi antes ou depois. Obrigado, senhor Raimundo. Excelência, sem mais perguntas. Obrigado, doutor Paulo Sérgio. Algum dos senhores jurados desejam perguntar ao acusado aqui presente? Microfone à jurada. Bom dia, Raimundo. Eu queria saber se no dia... Precisa o senhor virar para lá. Pode ficar assim. No dia que o senhor subiu para ver a vítima, Antônio, qual foram as palavras ditas pela vítima, pela pessoa que o senhor disparou, para o senhor não ter tido a intenção de atirar? O que foi que a vítima disse no momento? O senhor entendeu? Responda. Eu entendi. A vítima, ela não falava nada. Eu é que falava para ela e ela não falava nada. Ficava só escutando mesmo, entendeu? Ficou só escutando. Ok. Continua, senhor jurado. E o senhor atirou para cima por quê? Eu tirei para cima porque eu estava embaixo, né? Eu estava na altura do assoalho. Eu atirei apenas para lá. Eu não tinha a intenção de acertar ele para matar ou qualquer coisa assim. Continue. Senhora, a senhora não pode se manifestar. Por obséquio, retire a senhora, assista, acompanhe lá na parte de fora, por favor. Eu até permiti que algumas pessoas adentrassem e achei até que todos eram jurados. De repente cometemos alguma falha, ela pode acompanhar lá fora, à vontade, tá? Mas de antemão uma deferência do juiz ao acompanhamento, até pela exiguidade do espaço. Na manifestação não há permissivo legal. Pois não, continue a jurada, pode perguntar à vontade. Só isso, obrigada. Só? Algum outro jurado deseja perguntar? Microfone ao jurado. Eu queria me reportar ao acesso dele na casa no dia do fato lá, que pela testemunha da senhora, ela disse que estava com uma vizinha, alguma cliente, alguma coisa na frente. Eu queria entender como é que ele entrou sem ela ver. O senhor entendeu a pergunta? Positivo. Quando eu entrei, ela não estava na casa dela. Ela não estava na casa dela. Ela só chegou 25 minutos após de ter feito o disparo. Quando ela chegou, ela passou por mim lá na porta. Eu não me escondi, eu não me fez nada do que ela falou aqui. Ela passou por mim na porta e subiu e começou a gritar lá em cima: meu Deus, mataram meu filho. Aí eu estando lá na frente, escutando isso, assim, eu disse: pronto.
pegou nele e o que é que eu vou fazer agora? Não vou fazer nada, também não vou fugir, vou ficar aqui. O que aconteceu? Esse negócio que ela falou de que eu me escondi, isso e aquilo lá, né, não tem nada a ver. O que aconteceu realmente foi isso aí. Eu não fugi, fiquei lá esperando e tudo. Foi isso que ocorreu. De fato foi isso aí. Outra indagação. A respeito do posicionamento da vítima, estava no beliche. E ele reporta que ele estava sentado por ocasião do disparo. Mas o beliche na parte de cima ou de baixo? Não, era só um beliche. Era só um. Não era de duas camas, não? Não era de duas. Era uma cama, né? Ok. Algum outro jurado deseja usar o microfone, jurado? Bom dia. O senhor afirmou que a vítima não falava nada, só o senhor que proferia as palavras para a vítima. O que levou o senhor, mesmo assim, a vítima não falar nada ao senhor, o que levou o senhor a ocasionar 2 disparos? Não, foi um disparo somente. Foram 2, um anteriormente em dia diferente, em data diferente, e um nesse dia que aconteceu. Tá, mesmo a vítima estando em silêncio, só o senhor falando, o que levou o senhor a, mesmo assim, disparar a arma contra ele? Já que neste momento ele não atentou contra o senhor nem com palavras, nem com atos. O que o levou a realizar o disparo? Como eu falei aqui, eu apenas atirei assim para espantar, dar mais um espanto nele, porque dias anteriores eu tinha dado um disparo atrás dele de novo. E ele continuou com as ameaças dele, e eu dei outro disparo, mas infelizmente pegou nele, mas não dei disparo para pegar nele. Mais algum outro jurado? Não havendo manifestação. Excelência. Pois não, doutor Rui. Me permita, pela ordem. Pois não. É só complementar a pergunta do jurado Sérgio Augusto. Quando o senhor entrou na casa, a casa estava com a porta fechada, estava aberta, como foi o senhor entrar lá? O senhor ia até o andar de cima? Positivo, estava aberta a porta. Ok, obrigado, excelência. Pois não, doutor Rui. Não tinha de cima, tinha uma escada somente que dava o acesso para lá. Pois não, doutor Rui. Doutor Paulo Sérgio, deseja usar a palavra? Nenhuma pergunta, excelência. Obrigado. Obrigado. Doutores e os senhores jurados, vamos recolher o microfone do acusado, concluído o interrogatório. Solicito que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. Sentença, vistos, etc. Submetido pronunciado Raimundo Souza da Conceição a julgamento pelo primeiro tribunal do júri da comarca da capital, o Conselho de Sentença acatou a tese da acusação de homicídio, ex-vido do artigo 121, caput do Código Penal Brasileiro, reconhecendo por maioria de votos que o réu foi autor do crime e que foi vítima Antônio Carlos Belém Conceição. A pena combinada ao crime de homicídio é de 6 a 20 anos de reclusão. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu Raimundo Souza da Conceição agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com um tiro certeiro, conforme laudo de necrópsia, 2 autos. Possui antecedentes criminais, conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com envolvimento com a prática de ilícitos penais. Personalidade não avaliada nos autos, mas pode-se afirmar que demonstrou agressividade e frieza no cometimento do delito, do crime. Os motivos. O crime tem característica de estar relacionado à suposta desavença entre réu e vítima em virtude de divergência nas suas relações familiares. As circunstâncias pode-se afirmar que a vítima foi atacada covarde e surpreendentemente no interior de sua própria residência ao cair da tarde.
As consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da perda para a família de um jovem de 25 anos. Comportamento da vítima. Considero que a vítima, naquele momento, não concorreu para a prática do crime, embora fosse usuário de entorpecentes e com envolvimento na prática de furto. Assim, fixo a pena base em 14 anos de reclusão em desfavor do réu Raimundo Souza da Conceição. Consta dos autos uma circunstância agravante, em virtude de ter o réu cometido o crime contra a descendente na linha colateral, o sobrinho, previsto no artigo 61, inciso 2, a linha E, do Código Penal brasileiro, pelo que aumento a pena aplicada anteriormente em 1 ano de reclusão. Verifica-se dos autos uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado o crime em plenário, pelo que diminuo a pena aplicada anteriormente em 1 ano de reclusão. Não existe nos autos causa especial de aumento ou de diminuição de pena. Pelo exposto, em razão da fundamentação acima, condeno o réu Raimundo Souza da Conceição a pena de 14 anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex-sivi do artigo 33, parágrafo 2º, letra A do Código Penal brasileiro, no sistema penitenciário do Estado do Pará. Pena esta que torna definitiva, concreta e final. Considerando que o condenado Raimundo Souza da Conceição compareceu a todos os atos do processo, concedo ao mesmo o direito de, querendo, apelar em liberdade da presente decisão. Transitado em julgado a presente decisão, espécie competente de guia de recolhimento definitiva e as demais peças necessárias ao juízo da vara de execuções penais da comarca da capital. Comunique-se ao TRE para os fins de direito. Oficie-se ao setor competente para, em havendo armas apreendidas e vinculadas a estes autos, seja dada devida destinação ao Exército Brasileiro para a destruição ex-sivi do artigo 25 da Lei Federal 10.826 de 2003, caso não pertençam aos órgãos de segurança pública do Estado do Pará. Sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes plenário Orlando Vieira, do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca Capital, aos 9 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, precisamente 15 horas e 15 minutos. Juiz Edmar Silva Pereira.